se eu dissesse agora que o seu eu do futuro já deixou uma mensagem para você neste exato momento? Você está sendo chamado a ultrapassar os limites da vida que vive hoje, a se libertar de pensamentos, emoções e crenças que o mantiveram preso por tanto tempo. Este vídeo não é apenas mais um conteúdo na internet. É como uma porta aberta para compreender como seus próprios pensamentos podem reprogramar sua biologia, moldar sua realidade e até mesmo influenciar o seu destino. Antes de seguirmos adiante, quero que você faça algo. Declare para si mesmo e para o universo: eu escolho a transformação. E escreva essa afirmação nos comentários abaixo. Deixe o mundo saber que você está pronto para dar um passo rumo ao seu maior potencial. Se você está animado como eu para criar um novo futuro, clique no botão de curtir, inscreva-se e ative as notificações, porque o que você vai ouvir agora pode ser a fagulha que muda absolutamente tudo. A pergunta é: você está preparado para atravessar a ponte em direção a uma nova realidade que já está à sua frente? O simples fato de você ter atraído este momento já é uma prova de que está pronto para entrar em um estado de abundância, amor e alegria. Vamos juntos explorar como alinhar-se com o seu eu do futuro, aquele que já vive a vida que você deseja. Imagine acordar todos os dias tomado por uma profunda gratidão, como se seus maiores sonhos já fossem reais. Imagine sentir-se alguém que incorpora valor, que irradia amor e atrai prosperidade com naturalidade. Aqui está o segredo. Você não precisa esperar que algo externo dê a permissão para sentir essas emoções. Segundo Joe Dispenza, é possível ensinar o seu corpo a viver essa realidade agora mesmo. Quando você se permite experimentar sentimentos elevados, alegria, amor, gratidão, seu corpo responde como se o futuro desejado já tivesse acontecido. Incrível é que o cérebro não distingue com clareza entre imaginação e realidade. Ao praticar esses estados internos, você começa a viver em sintonia com esse novo modo de ser. E é justamente nesse ponto que a mágica acontece. Quanto mais você sustenta essas emoções, mais sua vida começa a refletir essa mudança. Você deixa de esperar que o mundo mude primeiro e passa a criar a transformação a partir de dentro. Vamos olhar para os pensamentos. Um único pensamento repetido, muitas vezes, torna-se uma crença, e suas crenças formam a base da sua realidade. O problema é que a maioria das pessoas recicla, sem perceber, cerca de 90% dos mesmos pensamentos todos os dias. E a maior parte deles está conectada a experiências passadas. Se esses pensamentos estão ligados à escassez ou indignidade, eles continuam reforçando esses mesmos sentimentos. Joe Dispenza ensina que neurônios que disparam juntos acabam se conectando. Isso significa que pensamentos e emoções repetidos criam caminhos neurais profundos, prendendo você a um futuro previsível. Mas aqui está a boa notícia. A consciência é o primeiro passo para a mudança. Tudo começa quando você passa a reconhecer os pensamentos automáticos. Nesse instante, você adquire o poder de interrompê-los logo no começo. Claro, pode ser desconfortável, porque o seu corpo já está condicionado a padrões conhecidos e vai resistir ao novo. Mas esse desconforto é sinal de crescimento.
como atravessar o rio da mudança. De um lado fica o antigo eu, do outro, o novo que deseja nascer. Entrar nesse novo espaço exige coragem. É tomar decisões diferentes, mesmo que as antigas pareçam mais fáceis. É ensaiar mentalmente o seu eu do futuro, pensando, sentindo e agindo como se já vivesse a realidade que deseja criar. O cérebro não faz diferença entre uma experiência vivida intensamente na imaginação e uma experiência real. Pesquisas mostram que esse ensaio mental literalmente reconecta o cérebro, abrindo caminho para transformações duradouras. Com o tempo, novos pensamentos e comportamentos passam a se tornar naturais. O corpo e a mente se sincronizam em um estado de coerência, alinhados à visão que você está cultivando. É aí que a transformação deixa de ser reativa e passa a ser sustentável. Você começa a apontar o futuro para a existência. Como, diz Joe Dispenza, você passa a sinalizar genes antes mesmo do ambiente mudar, e sua própria biologia reflete essa nova realidade. Estudos mostram que pessoas que aplicam esses princípios vivenciam mudanças profundas, não só na mente, mas também no corpo físico e no bem-estar emocional. Mesmo em contextos controlados, como workshops, os resultados são mensuráveis. Agora, imagine as possibilidades de aplicar isso no seu dia a dia. Um dos maiores desafios, entretanto, é o vício nos velhos padrões. Muitos de nós ficamos inconscientemente dependentes de estímulos externos para regular nosso mundo interno, buscando aprovação, perseguindo conquistas ou tentando anestesiar o desconforto. Mas a verdadeira transformação começa quando você para de procurar fora de si e passa a cultivar emoções elevadas. Amor, alegria, gratidão, a partir de dentro. Isso significa deixar de viver como uma reação ao ambiente e se tornar a causa da sua própria evolução. E como começar? Tudo inicia no silêncio. Sente-se em calma, observe seus pensamentos, sentimentos e comportamentos sem julgamento. Reconheça os padrões que já não servem mais e direcione sua atenção para o seu eu do futuro. Como ele pensa, como se sente, como age. Dedique alguns minutos por dia para experimentar essas emoções elevadas. Quando você cultiva gratidão, entusiasmo e amor, até que se tornem seu estado natural, está literalmente reprogramando seu cérebro e condicionando seu corpo para uma nova realidade. A cada meditação ou visualização, você reforça esse processo. Pequenos gestos consistentes trazem grandes resultados. Pense em um vício comum: compras impulsivas ou comer em excesso. Cada vez que você cede, o cérebro libera substâncias químicas prazerosas. No início, é excitante, mas com o tempo, os receptores do cérebro se dessensibilizam. Logo, você precisa de mais do mesmo comportamento para sentir menos prazer. Esse é o ciclo do vício. E quando o corpo se torna dependente do estímulo, ele começa a exigir, como se fosse uma ordem. Mesmo quando a mente decide parar, o corpo grita o contrário. Por quê? Porque o subconsciente, que guarda anos de padrões repetidos, assume o comando. A verdadeira mudança começa quando você volta sua atenção para dentro.
É necessário reconhecer os pensamentos inconscientes que controlam seus hábitos. Na neurociência, isso é chamado de metacognição. Quando você se torna consciente dos programas automáticos que direcionam sua mente, emoções e comportamentos, surge a oportunidade de reescrevê-los. Quando você observa seus pensamentos sem julgá-los, já está quebrando o ciclo. Esse simples ato ativa o lobo frontal, a parte do cérebro que funciona como o CEO da mente, responsável pela criatividade, intenções e aprendizado. É a porta de entrada para a criação de um novo eu. Mas não se engane. Libertar-se de padrões antigos não é fácil. É como romper um molde biológico que manteve você cativo por anos. Joe Dispenza afirma que a verdadeira mudança sempre traz desconforto, porque você entra em território desconhecido. A esperança aparece quando você redireciona sua energia para dentro, por meio da meditação ou de uma concentração intencional. Onde você coloca sua atenção, ali está também a sua energia. Se constantemente pensa em escassez, raiva ou frustração, está alimentando essas emoções e drenando sua força vital. É por isso que muitas pessoas se sentem esgotadas e presas. Mas quando você muda o foco, a magia acontece. Com práticas como meditação focada, a energia que normalmente fica bloqueada nos centros inferiores do corpo, ligados à sobrevivência, começa a subir em direção ao coração e ao cérebro. À medida que essa energia se eleva, ativa estados cerebrais mais elevados, como ondas gama, responsáveis por sensações de clareza, alegria e até êxtase. Não se trata apenas de uma mudança mental, é também uma transformação fisiológica. Quando você para de reagir ao mundo externo e começa a criar um campo eletromagnético ao seu redor, transforma-se em um imã de novas possibilidades. Pessoas que praticam isso de forma consistente relatam curas emocionais e físicas, além de uma sensação profunda de plenitude. É nesse estado que você deixa de esperar pelo amor e passa a ser o amor. Você não corre atrás da abundância, você se torna abundância. A vida começa a fluir naturalmente para você. Mas aqui está um ponto crucial. Apenas uma minoria realmente se aprofunda nessa prática. Esse grupo reconhece a distância entre a imagem que apresentam ao mundo e como se sentem de verdade por dentro. Em vez de tapar esse vazio com distrações, eles decidem enfrentá-lo. Escolhem observar, reprogramar e transformar. Joe Dispenza sempre reforça que nosso estado emocional afeta diretamente a saúde física. O corpo não distingue entre algo que você viveu na mente e algo que ocorreu no ambiente. Quando você abre o coração e libera antigos padrões emocionais, está criando as condições para que a transformação aconteça. Pense nos momentos em que você ficou preso em emoções como medo, escassez ou separação. Nessas situações, o tempo parece se arrastar, não é? É como se tudo ficasse lento demais, porque você está desconectado. Agora compare isso com quando você está apaixonado, em sintonia consigo mesmo e com o presente. Nesses momentos, você não quer que o tempo acabe. Parece que ele desaparece. Lembre-se da última vez que esteve completamente presente. Talvez compartilhando uma refeição com pessoas queridas, rindo e criando memórias.
Nessas horas, a vida parece rica e completa. Você não está preocupado com o que vem depois, nem julgando o que já passou. Você simplesmente vive. Esse é o poder do amor e da presença. Eles dissolvem a culpa, o julgamento e todo o ruído que ocupa a mente. Quando você começa a viver em estados emocionais elevados, como gratidão, amor e compaixão, sua visão de mundo muda. Até os maiores desafios passam a ser vistos sob uma nova perspectiva. Em vez de reagir com ressentimento ou raiva, você passa a sentir compaixão, porque reconhece ali algo familiar, algo que já enfrentou antes. A verdade é que quanto mais você pratica sentimentos de gratidão e amor, mais forte o seu corpo se torna. A gratidão é considerada o estado máximo de recepção. Quando você se sente profundamente grato por algo, mesmo antes de acontecer, envia ao corpo o sinal de que já recebeu. Assim, você treina cérebro e corpo para se alinharem ao futuro que deseja criar. Pesquisas científicas comprovam que apenas 10 a 20 minutos de gratidão intencional por dia fortalecem o sistema imunológico e tornam você mais saudável. Mas não basta apenas pensar naquilo que você agradece. É preciso sentir. Quando você pratica a gratidão antecipada, seu corpo acredita que a realidade já chegou. Isso é poderoso. O problema é que muitas pessoas vivem presas ao passado. Repare, ao acordar, qual é o primeiro pensamento que surge? Normalmente são problemas. E esses problemas estão ligados a memórias, hábitos e emoções antigas. Assim que você começa a reviver essas memórias logo cedo, seu cérebro e corpo são arrastados de volta ao passado. Lembre-se, pensamentos são a linguagem do cérebro. Emoções são a linguagem do corpo. Juntos, eles criam ciclos poderosos. Se seus pensamentos são negativos, geram substâncias químicas que fazem você se sentir mal. Esse sentimento reforça o pensamento e o ciclo continua. Com o tempo, o corpo passa a armazenar essas emoções e acreditar que elas são o estado natural. Por isso, muitas pessoas dizem: "Não consigo sentir alegria" ou "Não sei como sentir amor". O que realmente estão dizendo é: "Treinei meu corpo por tanto tempo a sentir apenas emoções negativas, que o amor e a alegria se tornaram estranhos para mim". A boa notícia é que esse ciclo pode ser quebrado. Você pode recondicionar corpo e mente para viver no presente, que é o único lugar onde a verdadeira criação acontece. E isso começa com a prática. Aprender a sentir emoções elevadas, como gratidão, alegria e amor, mesmo antes que circunstâncias externas mudem. Por que isso funciona? Porque o corpo não diferencia se a experiência é real ou imaginária. Ele simplesmente reage ao estado emocional que você cria dentro de si. Quando você vive nesse estado elevado com constância, começa a se alinhar ao futuro que deseja, em vez de permanecer preso a um passado previsível. O passado já é conhecido. O futuro só existe como potencial no desconhecido. O único lugar onde o desconhecido pode se manifestar é no momento presente. É exatamente aqui que a transformação acontece. E quanto mais forte for o amor que você sente, mais profunda será a conexão com a imagem de futuro que você está criando.
Emoções intensas aguçam o foco da mente, reforçando essa nova realidade interna. Essa é a essência dos ensinamentos de Joe Dispenza. Em vez de usar o mecanismo da memória apenas para reviver dores do passado, você pode usá-lo para antecipar a alegria do futuro. Tudo começa se ancorando no momento presente. A chave é ter clareza sobre o que deseja. Quando você ensina ao corpo as emoções do seu futuro, o coração responde. Não é só uma ideia bonita. Exames em tempo real mostram que, quando cultivamos amor, gratidão e alegria, o coração entra em estado rítmico e harmonioso. Por outro lado, quando ficamos presos à frustração, impaciência ou ressentimento, o ritmo cardíaco se torna caótico. Esse caos drena a energia do coração e do cérebro, deixando você incapaz de confiar no futuro. Mas quando o coração se torna coerente, batendo em ondas constantes como um tambor, ele envia um sinal poderoso ao cérebro, criando equilíbrio. É nesse estado que os padrões de ondas cerebrais alfa aparecem, abrindo a porta para a criação. Nesse momento, a tagarelice da mente, medo, dúvida e autocrítica se silencia. Você deixa de ser refém dos pensamentos e passa a ser criador da sua própria vida. Quando isso acontece, você começa a sonhar naturalmente, mas não por medo, e sim por inspiração. E nesse estado de abertura, o corpo libera a oxitocina, o chamado hormônio do amor. Essa substância desencadeia reações que relaxam e dilatam as artérias do coração, fazendo-o se sentir pleno. Isso não é apenas sensação subjetiva. É a biologia se alinhando à visão que você está cultivando. Mas surge uma pergunta: como se libertar de pensamentos e emoções negativas que reforçam o passado e o mantêm preso? A resposta está na prática da meditação. Não como uma rotina automática, mas como um ensaio real para o futuro. Quando você fecha os olhos e permanece imóvel, está ensinando o corpo a obedecer à mente. No começo, seu corpo vai resistir. Ele vai tentar puxar você de volta para velhos hábitos, checar o celular, levantar-se para comer, mexer-se sem motivo. Essa resistência é o corpo tentando recuperar o controle, porque está acostumado a ser o comandante. Esse momento é extremamente importante. Cada vez que você percebe a distração e se reconecta ao presente, está fortalecendo sua vontade. É como um músculo. Quanto mais você pratica, mais forte se torna. O corpo pode até tentar enganar você, trazendo à tona antigos gatilhos emocionais. Talvez surjam memórias de fracassos, arrependimentos ou desilusões. Mas aqui está a virada. Se você consegue reconhecer essas emoções e permanecer presente, o poder que elas tinham sobre você começa a enfraquecer. A cada vez que você deixa de dar energia ao passado, abre espaço para criar um futuro novo. Claro, no início não é fácil. É desconfortável, porque exige que você ultrapasse os limites do seu antigo eu. Mas esse desconforto é prova de expansão. Significa que você está se transformando. Ao praticar diariamente, você começa a desmontar os programas que mantinham você preso. Já não é mais escravo dos hábitos automáticos. Está ensinando o corpo a viver no presente e a se preparar para o desconhecido. Quando passa a se ver como criador da própria realidade, novos programas mentais são instalados. Cada visualização
conecta novos caminhos neurais, que com repetição suficiente tornam-se automáticos. Seu cérebro deixa de se fixar no passado e passa a antecipar o futuro. Esse processo também explica por que o efeito placebo funciona. Quando as pessoas acreditam no poder de uma pílula de açúcar, sua biologia muda apenas pela crença. Não é a pílula que cura, mas a convicção. O mesmo princípio se aplica ao futuro. Ao se concentrar repetidamente na vida que deseja, você reprograma seu sistema nervoso até que seu corpo passe a acreditar que já vive essa realidade. Quando você solta o apego ao passado, abre espaço para novas possibilidades. Poucos, no entanto, estão dispostos a dar esse passo. Apenas uma minoria aceita atravessar o desconhecido com o coração aberto e fé no que pode nascer. Entrar nesse território exige coragem. Requer sair da zona de conforto, questionar crenças antigas e se permitir experimentar algo novo. Muitos de nós permanecemos presos a crenças limitantes sem perceber. E, em alguns casos, ainda seguramos convicções que acreditamos já ter superado. Para transformá-las, primeiro é preciso enxergá-las. Isso implica abandonar nossa maneira habitual de pensar e ser. Joe Dispenza ensina que a verdadeira transformação só acontece quando você aceita deixar para trás o que é familiar. Sua realidade pessoal é moldada pela sua personalidade. Se você continua cercado das mesmas pessoas, nos mesmos lugares, repetindo rotinas idênticas, seu cérebro mantém-se conectado aos mesmos padrões. É por isso que tantas pessoas voltam aos velhos hábitos, mesmo depois de vivenciarem grandes mudanças. O ambiente antigo puxa de volta para a velha identidade. E com isso, os velhos desafios acabam ressurgindo. A verdade é que nem todos chegam ao topo dessa montanha chamada transformação. Por quê? Porque essa jornada exige consistência, autoconsciência e coragem para se adaptar quando as coisas não saem como esperado. Mudanças reais não acontecem da noite para o dia. É um processo contínuo de medir seu progresso, ajustar a rota e persistir, mesmo diante das dificuldades. Quando os desafios aparecem, você não os nega, mas aprende a enfrentá-los com clareza e determinação. Essa jornada é poderosa, porque não se trata apenas de atingir metas ou resolver problemas. O que está em jogo é algo maior: alcançar um estado de totalidade. Tudo muda quando você deixa de perseguir o que sente que falta e começa a criar a partir da plenitude interior. Nesse ponto, o jogo vira completamente. Quando você se conecta a algo maior do que si mesmo, seus pensamentos deixam de ser simples ideias e passam a se tornar experiências concretas. E, nesse estado, acontece algo fascinante. A lacuna entre o que você imagina e o que você vivencia começa a se fechar. Você deixa de viver na separação e na escassez e passa a criar a partir de um estado de unidade e possibilidades. É nesse espaço que os milagres se manifestam, não por sorte, mas por alinhamento. Para isso, você precisa ir além do corpo, do ambiente e até do tempo. É necessário conectar-se ao campo unificado. Essa energia invisível que interliga tudo o que existe. A partir desse estado, você foca seus pensamentos e intenções com clareza. Sim, isso exige prática,
Mas cada vez que você experimenta aquele momento transcendental em que não consegue mais voltar a ser a mesma pessoa de antes, algo extraordinário acontece. Seu cérebro se reconecta, sua percepção se expande e sua realidade se transforma. De repente, aquilo que antes parecia essencial, status, reconhecimento, posses, já não importa tanto. O que você realmente deseja é a sensação de liberdade, de conexão e de plenitude. Quando você alcança esse estado de inteireza, não se importa mais com a opinião alheia. Quando está feliz consigo mesmo, você é livre. E é justamente dessa liberdade que nasce o poder de criar qualquer coisa. Mas aqui vai uma verdade dura. Apenas uma pequena porcentagem das pessoas está disposta a ir até esse nível. Só uma minoria realmente aplica esses ensinamentos de forma profunda e atrai esse nível de transformação para a vida. Por que isso acontece? Porque a maioria não está disposta a enfrentar o desconhecido. Muitos não querem pagar o preço de se ajustar, persistir e avançar quando velhos padrões voltam à tona. Mas, se você ainda está aqui, acompanhando esta mensagem e sentindo algo despertar dentro de você, talvez seja sinal de que já faz parte dessa minoria. Talvez o seu eu do futuro esteja chamando, mostrando um vislumbre do que é possível. Se você chegou até aqui, já faz parte desse grupo seleto, disposto a dar um passo além do comum e entrar em um mundo de novas possibilidades. Mas existe um obstáculo: a mente analítica. Essa parte da mente está sempre tentando prever, analisar e controlar. É como um cão de guarda mental que late sem parar, lembrando você do que pode dar errado. Ela se apega ao passado e se preocupa demais com o futuro, impedindo que você viva plenamente o presente. É exatamente por isso que a meditação é uma das ferramentas mais poderosas que temos. Ela permite que você vá além da mente analítica e acesse o campo criativo. Uma parte de você que não está limitada pelo que já aconteceu ou pelo que teme que aconteça. Joe Dispenza ensina constantemente que onde você coloca sua atenção é onde coloca sua energia. Se sua atenção está presa no medo, na raiva ou na frustração, é para lá que sua energia também flui. Mas quando você desloca a atenção para o coração, algo extraordinário acontece. Você começa a sintonizar uma frequência diferente, feita de possibilidades, otimismo e amor. E aqui está a parte mais bonita. Quando cada um de nós assume responsabilidade pelo próprio estado interior e trabalha para se libertar do medo e do julgamento, criamos uma energia compartilhada. Isso não é apenas teoria de bem-estar. É algo que pode ser medido. Existe um campo invisível, uma energia coletiva que conecta a todos nós. Quando estamos alinhados nesse estado centrado no coração, deixamos de ser indivíduos isolados. Tornamo-nos uma força unificada, capaz de criar um futuro novo. Mas, para isso, é essencial sair do ciclo vicioso em que pensamentos e emoções negativas se retroalimentam. É necessário ensinar ao corpo como é viver o futuro desejado antes mesmo que ele chegue. Não se trata apenas de desejar algo ou pensar positivo. É sentir de fato amor, alegria e gratidão pela vida que você está criando
como se ela já estivesse acontecendo. Quando você faz isso, emite uma nova assinatura eletromagnética no campo quântico. Essa energia começa a atrair a realidade que você deseja viver. Mas existe um segredo. Você não pode esperar que algo aconteça primeiro para só então sentir-se feliz ou completo. Essa é a armadilha da maioria. Muitas pessoas vivem em estados de culpa, indignidade ou ressentimento, sem perceber. Esses sentimentos se tornam tão familiares que elas acreditam que fazem parte de quem são. Mas, quando finalmente se dão conta desse padrão e escolhem se libertar, conseguem perceber, de maneira clara, o quanto a mudança é real. Pesquisas com scanners cerebrais, monitores cardíacos e medições de campo energético mostram evidências incontestáveis de transformação. E algo mágico acontece. Assim como uma infecção pode se espalhar rapidamente em uma comunidade, o bem-estar também se propaga. Quando uma pessoa experimenta um avanço profundo, outras à sua volta também são impactadas. A energia coletiva se eleva e, de repente, o que antes parecia impossível se torna acessível. Agora, vamos falar sobre um ponto fundamental: as crenças. Cada crença nada mais é do que um estado subconsciente construído por meio de pensamentos e sentimentos repetidos ao longo do tempo. Quando você acumula várias crenças, elas formam suas percepções, que funcionam como uma lente através da qual você enxerga a vida. O problema é que a maioria das pessoas não enxerga o mundo como ele realmente é, mas como elas próprias são. A realidade externa se mistura às memórias internas. E assim, muitas vezes, deixamos de perceber o presente como ele é de fato. Estudos mostram que, quando estamos presos à nossa programação passada, literalmente preenchemos as lacunas da percepção com lembranças antigas, em vez de enxergar o que está diante de nós. O resultado? Limitamos nosso futuro e bloqueamos novas possibilidades. Então, como se libertar disso? A resposta é simples e profunda. Se você deseja amor, pratique o amor. Se quer abundância, pratique sentir-se abundante. Se busca paz, cultive a paz dentro de si. Seus pensamentos enviam sinais elétricos ao campo quântico, enquanto seus sentimentos geram a força magnética de atração. Juntos, pensamento e emoção formam a assinatura eletromagnética que atrai a realidade desejada. O erro mais comum é esperar que algo mude primeiro para só então sentir a emoção. Vou ser feliz quando o relacionamento der certo. Vou me sentir completo quando conquistar aquilo. Esse é o modelo de viver por causa e efeito. Os verdadeiros criadores invertem o processo. Eles sentem as emoções do futuro antes, mesmo de o futuro se materializar. É por isso que abrir o coração é tão essencial. Muitas pessoas resistem a isso dizendo: não consigo sentir amor, porque já fui ferido. Ou vou me abrir apenas quando alguém provar que posso confiar. Mas viver assim é permanecer em estado de sobrevivência. O medo, a raiva e o ressentimento apenas bloqueiam o campo magnético necessário para atrair aquilo que você deseja. Quando você se prende às emoções ligadas à sobrevivência, mantém o corpo preso ao passado. Essas emoções funcionam como hormônios do estresse, tão enraizados
que você nem percebe que está viciado neles. Talvez você diga: não consigo sentir alegria. O que na verdade quer dizer é: treinei meu corpo a viver em estresse por tanto tempo que a alegria se tornou algo estranho para mim. A saída está em praticar diariamente emoções elevadas. Gratidão, amor e alegria não são apenas sentimentos agradáveis, são forças transformadoras. Eles abrem o coração, equilibram o cérebro e enviam sinais poderosos ao campo quântico, dizendo: estou pronto para receber. Então pense nisso agora. Você está preparado para deixar para trás as emoções familiares do passado? Está disposto a entrar no desconhecido e criar algo extraordinário? Porque é exatamente aí que está o seu futuro. Não se trata de reagir ao ambiente externo, mas de assumir o controle do seu mundo interior. A grande questão é: o que você pratica todos os dias? Estresse, medo e raiva? Ou gratidão, amor e abundância? Tudo aquilo que você pratica se torna quem você é. Se você deseja fazer parte do 1% que realmente cria sua realidade, precisa assumir responsabilidade pelo seu estado interior e mergulhar no campo das infinitas possibilidades. Esse é o seu desafio. Qual versão futura de si mesmo você está disposto a criar? Compartilhe suas ideias nos comentários. Esse ato é mais do que simples interação. É uma forma de declarar publicamente a sua intenção de mudança. E se esta mensagem ressoar com você, não esqueça de curtir, compartilhar com alguém que precisa e se inscrever no canal para receber mais conteúdos que podem transformar sua vida. Lembre-se, o futuro não é algo que você deve esperar passivamente. O futuro é algo que você constrói. Agora, vamos aprofundar ainda mais essa jornada de criação no momento presente. Poucas pessoas compreendem uma verdade essencial. Quanto mais forte o amor que você sente, mais profunda é sua conexão com a imagem de futuro que deseja. Esse amor intenso aguça o foco da mente. Em vez de gastar energia lembrando da dor do passado, você passa a utilizar o mesmo mecanismo para antecipar a alegria do futuro. A chave é a clareza, saber exatamente o que você quer criar. Quando você ensina ao corpo as emoções do futuro, o coração responde. Não é apenas filosofia. Exames mostram que, quando cultivamos emoções elevadas como gratidão, amor ou alegria, nosso coração entra em estado rítmico, harmonioso e equilibrado. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando estamos dominados por frustração, impaciência ou ressentimento, o ritmo cardíaco se torna caótico. Esse caos retira energia do coração e do cérebro, deixando-nos sem força para confiar no futuro. Quando o coração alcança coerência, batendo em ondas constantes e equilibradas, envia sinais poderosos ao cérebro. Esse sinal gera equilíbrio e abre espaço para padrões de ondas alfa, o estado da criação. É nesse estado que o barulho da mente se silencia. O medo, a dúvida e a autocrítica perdem a força. Você deixa de ser vítima da sua mente e passa a ser o criador da sua vida. Nesse estado, os sonhos surgem naturalmente, não por medo, mas por inspiração. Quando o coração se abre, a oxitocina, conhecida como hormônio do amor, inunda o corpo.
Essa substância relaxa e dilata as artérias ao redor do coração, trazendo uma sensação de plenitude. Isso não é apenas emoção passageira. É biologia alinhando-se com sua visão de futuro. Mas como escapar do ciclo de negatividade em que pensamentos e emoções se alimentam mutuamente, mantendo você preso? A resposta é meditação diária. Não apenas como rotina mecânica, mas como um verdadeiro ensaio para o futuro. Quando fecha os olhos e permanece imóvel, você está ensinando o corpo a obedecer à mente. No início, a resistência é inevitável. O corpo tentará distrair você com vontades antigas e memórias do passado. Mas, cada vez que você se reconecta ao presente, fortalece sua disciplina. Esse processo não é simples. O corpo vai insistir em puxar você de volta ao conhecido. Ele pode lembrá-lo de verificar mensagens, sentir fome de repente ou provocar inquietação. Tudo isso é apenas resistência, o corpo tentando recuperar o controle. Mas cada vez que você consegue se manter firme, está vencendo uma batalha invisível. Cada minuto em que permanece presente, fortalece sua vontade e mostra que quem manda é a mente consciente, não os programas automáticos. O corpo pode até trazer memórias dolorosas para a superfície, lembranças de fracassos, desilusões e arrependimentos. Esses gatilhos emocionais são mecanismos de defesa. Mas aqui está o ponto de virada. Se você os reconhece e não se deixa dominar, eles começam a perder força. A cada prática, você deixa de dar poder ao passado e abre espaço para um futuro novo. Sim, no começo é desconfortável, mas lembre-se, o desconforto é a prova de que você está se expandindo além do antigo eu. É o sinal de que está atravessando a ponte para algo maior. Quando esse treino se torna diário, você começa a desmontar os velhos programas. O corpo deixa de ser escravo do hábito e aprende a viver no presente, preparado para o desconhecido. Ao assumir-se como criador da própria realidade, você começa a instalar novos padrões mentais. Cada visualização cria conexões neurais que, com a repetição, se tornam automáticas. Assim, o cérebro deixa de reviver o passado e passa a antecipar o futuro. Esse é também o motivo pelo qual o efeito placebo é tão poderoso. Pessoas mudam a própria biologia porque acreditam no poder de uma simples pílula de açúcar. Não é o comprimido que produz a cura, mas a crença. Da mesma forma, quando você concentra atenção e emoção no futuro desejado, seu corpo passa a acreditar que já está vivendo aquela realidade. E quando solta os apegos emocionais ao passado, abre-se para receber novas possibilidades. Mas aqui está a verdade. Apenas uma pequena parcela das pessoas realmente aplica esses princípios. Apenas alguns estão dispostos a enfrentar o desconhecido de coração aberto. Romper a zona de conforto requer coragem. Significa desafiar crenças limitantes e aceitar experimentar algo diferente, algo que não se conhece. Muitos de nós permanecem agarrados a velhas convicções, mesmo aquelas que pensávamos já ter superado. Para mudar, é preciso primeiro reconhecê-las. Joe Dispenza ensina que a transformação verdadeira exige disposição para deixar o familiar para trás. Sua realidade é moldada pela sua personalidade.
Se continua cercado das mesmas pessoas, frequentando os mesmos lugares e repetindo as mesmas rotinas, o cérebro reforça sempre os mesmos padrões. É exatamente por isso que muitas pessoas retornam aos hábitos antigos, mesmo depois de viver mudanças intensas. O ambiente antigo as puxa de volta para a velha identidade, e junto dela ressurgem os mesmos desafios. Quando isso acontece, é como se os velhos fantasmas voltassem a assombrar. E é justamente aí que muitas pessoas desistem. Mas a verdade é simples. Nem todos vão conseguir sustentar a transformação até o fim. Isso não acontece porque a mudança seja impossível, mas porque poucos estão dispostos a persistir. Essa jornada exige consistência, disciplina e, principalmente, a capacidade de se ajustar quando as coisas não saem como planejado. Mudanças reais pedem que você observe seu progresso, faça ajustes e mantenha clareza mesmo diante de obstáculos. Quando os desafios aparecem, e eles sempre aparecem, o segredo não é negar, mas enfrentar com determinação. O que torna essa jornada tão poderosa não é apenas a conquista de um objetivo específico ou a resolução de um problema imediato. O verdadeiro poder está em alcançar um estado de totalidade. Tudo muda quando você deixa de buscar aquilo que acredita faltar e começa a criar a partir da sensação de plenitude interior. Esse é o ponto em que o jogo realmente se transforma. Quando você se conecta a algo maior do que si mesmo, seus pensamentos deixam de ser meras ideias. Eles passam a gerar experiências concretas, reais. Nesse estado, algo fascinante acontece. A distância entre aquilo que você imagina e aquilo que vivencia começa a desaparecer. Você deixa de viver em separação ou escassez e passa a criar, a partir de um estado de unidade. É nesse ponto que os milagres surgem, não como fruto do acaso, mas como resultado de alinhamento. Para que isso aconteça, é preciso ir além do corpo, do ambiente e até mesmo da noção de tempo. É necessário conectar-se ao campo unificado, a energia invisível que conecta tudo o que existe. A partir desse estado expandido, você foca seus pensamentos e intenções com clareza e consistência. Não é simples, exige prática. Mas, cada vez que você acessa esse estado transcendental, algo profundo acontece. Sua mente nunca mais volta a ser a mesma. Seu cérebro se reconecta, sua percepção se expande e sua realidade é remodelada. De repente, aquilo que antes parecia essencial, reconhecimento, status, posses, já não tem a mesma importância. O que realmente importa é a sensação de liberdade, conexão e plenitude. Quando você atinge esse estado de inteireza, não se preocupa mais com o julgamento alheio. Quando está feliz consigo mesmo, você é livre. E é exatamente dessa liberdade interior que nasce o poder de criar qualquer coisa. Mas aqui está uma verdade dura. Apenas uma pequena parte das pessoas vai até esse nível. Só uma minoria aplica esses ensinamentos de forma profunda e atrai esse nível de transformação para a própria vida. A maioria prefere permanecer onde está, sem se arriscar no desconhecido. Quando os velhos padrões ressurgem, muitos desistem. Mas, se você ainda está aqui, lendo estas palavras e sentindo algo despertar em você,
Talvez seja sinal de que já faz parte dessa minoria corajosa. Talvez seu eu do futuro esteja chamando, mostrando um vislumbre do que é possível se você der o próximo passo. Chegar até aqui significa que você já está disposto a dar passos além da média, a entrar em um espaço de possibilidades que a maioria nunca ousa explorar. Mas existe uma barreira importante: a mente analítica. Essa parte da mente, sempre alerta, tenta prever, analisar e controlar tudo. Ela é como um cachorro de guarda que late sem parar, lembrando de perigos passados e projetando medos futuros. O problema é que, ao fazer isso, ela impede que você viva plenamente o presente. É nesse ponto que a meditação se torna essencial. A prática permite silenciar a mente analítica e acessar o campo criativo, a parte de você que não se limita ao que já aconteceu, nem ao que teme que pode vir a acontecer. Joe Dispenza repete frequentemente: onde você coloca sua atenção é onde coloca sua energia. Se sua atenção está sempre consumida pelo medo, pela raiva ou pela frustração, é exatamente para aí que sua energia vai. Mas, quando você desloca sua atenção para o coração, tudo começa a mudar. Você passa a sintonizar uma frequência diferente, feita de otimismo, amor e possibilidades. E aqui está a beleza disso. Quando cada pessoa assume responsabilidade pelo próprio estado interior e trabalha para liberar medos e julgamentos, uma nova energia coletiva começa a surgir. Não se trata apenas de filosofia motivacional. Esse campo invisível pode ser medido. Existe uma energia compartilhada que conecta todos nós. Quando nos alinhamos em um estado centrado no coração, deixamos de ser indivíduos isolados e nos tornamos uma força unificada, poderosa o suficiente para criar um futuro diferente. Para isso, é necessário se libertar do ciclo em que pensamentos e emoções negativas se retroalimentam, mantendo você preso ao passado. O segredo é ensinar ao corpo como é viver o futuro antes mesmo de ele chegar. Isso não significa apenas desejar algo ou pensar positivo. É sentir de verdade amor, gratidão e alegria pela vida que você está criando, como se já estivesse acontecendo agora. Ao fazer isso, você emite uma nova assinatura eletromagnética no campo quântico. Essa energia começa a atrair a Kashyyyk, realidade que corresponde à sua vibração. Mas existe um ponto crítico. Você não pode esperar que as coisas aconteçam primeiro, para depois sentir-se feliz ou completo. Essa é a armadilha em que a maioria das pessoas cai. Muitos vivem presos, em estados de culpa ou indignidade, sem perceber. Esses sentimentos se tornam tão comuns que parecem parte da identidade da pessoa. Mas, quando alguém finalmente reconhece esse padrão e escolhe se libertar, pode literalmente ver a transformação acontecer diante dos próprios olhos. Pesquisas, com scanners cerebrais, medições de coerência cardíaca e monitoramento de campos de energia, comprovam que essa mudança é real e mensurável. E algo mágico acontece. Da mesma forma que uma doença pode se espalhar por uma comunidade, o bem-estar também se torna contagioso. Quando uma pessoa experimenta um avanço profundo, outras ao redor também são influenciadas. A energia se eleva coletivamente
e de repente, o impossível parece ao alcance de todos. Falemos agora mais a fundo sobre as crenças. Cada crença é construída a partir de pensamentos e emoções repetidos tantas vezes que acabam se enraizando no subconsciente. Com o tempo, essas crenças moldam percepções e criam a lente através da qual você enxerga a realidade. O problema é que a maioria das pessoas não enxerga o mundo como ele realmente é, mas como elas mesmas são. Projeções do passado acabam sendo sobrepostas ao presente, distorcendo a experiência do agora. Estudos científicos confirmam: quando estamos presos a programações antigas, nosso cérebro literalmente preenche lacunas na percepção com memórias passadas em vez de informações reais do momento. Isso nos limita, bloqueia novas possibilidades e restringe nosso futuro. Então, como se libertar? A resposta é a prática diária. O que você quer, você precisa praticar. Se deseja amor, pratique-o. Se quer abundância, sinta-se abundante. Se busca paz, cultive-a. Seus pensamentos e emoções criam uma assinatura que atrai a sua realidade. A maioria comete o erro de esperar que algo externo aconteça para então sentir a emoção. Os verdadeiros criadores fazem o oposto. Sentem primeiro as emoções do futuro que desejam. O grande segredo é abrir o coração. Medo, raiva e ressentimento são emoções de sobrevivência que bloqueiam sua energia. Elas se tornam um vício inconsciente. A saída é praticar emoções elevadas como gratidão, alegria e amor, pois elas equilibram seu cérebro e enviam um sinal claro ao universo: estou pronto para receber. O seu futuro não é algo para reagir, mas algo para criar. Tudo o que você pratica se torna quem você é. Se você quer ser parte do 1% que cria a própria realidade, precisa assumir responsabilidade pelo seu estado interior. Qual versão de si mesmo você está pronto para criar? Deixe sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal para continuar essa jornada.